Hoje a gente conversa com muita alegria com a Tércia Montenegro para falar sobre o seu romance O Turismo para Cegos, seu romance de estreia, finalista agora do Prêmio São Paulo. É um momento muito especial para mim, porque o canal foi iniciado com esse livro dela, foi a primeira resenha que a gente fez no Literatórios, e eu não imaginei que ia chegar um momento que a gente ia poder conversar com a autora, mas esse momento chegou. Para quem não leu o livro, para quem ainda não teve contato, deveria fazê-lo rapidamente. Ele conta a história da Laila, que é uma moça estudante de artes plásticas que sabe que vai perder a visão, que ela tá com uma doença degenerativa nos olhos, em qualquer momento ela vai perder a visão, e ela passa para se despedir dos seus alunos. Ela dava aulas particulares de artes plásticas, e entre esses alunos existe um rapaz chamado Pierre, que é um tipo meio desengonçado, um rapaz muito alto e burocrático, mas o Pierre dá um insight diferente para Laila. Ela acaba se encantando com ele e existe um envolvimento entre os dois. A Laila é uma personagem muito forte. Tércia, muito obrigada por conversar conosco. Como é que surgiu a ideia do Turismo para Cegos para ti? Bom, inicialmente eu queria fazer um livro que se passasse numa agência de turismo especializada para cegos. É uma questão que ficava povoando a minha mente desde que eu trabalhei como voluntária no Centro de Assistência aos Cegos, fazia leitura para eles. E como eu gosto muito de viajar, então sempre me colocava nessa posição de uma pessoa que não tem o acesso à visão, né, a esse sentido, como é que ela perceberia um espaço diferente, né, numa viagem, como é que ela sentiria esse turismo. Então a primeira coisa que surgiu foi o título, Turismo para Cegos, né, e depois essa ideia de que a história se passaria em torno de uma viagem especializada nesse tipo de serviço. Mas aí a primeira personagem a surgir foi a Laila, que era essa jovem estudante de artes plásticas e tudo, e quando ela surge, ela domina totalmente a minha mente, enfim, a história, e aí não havia mais nenhum outro cego possível para fazer parte desse roteiro, né? Era só a Laila, era a história da Laila. Então a agência de turismo inicial desapareceu do argumento, né, e ficou sendo a história dessa personagem. É muito importante, né, de suma importância a pessoa com deficiência ser tirada desse papel de vítima. Sim, claro. Isso aconteceu com a Laila de forma formidável. Tem momentos que ela é tirânica mesmo, mas eu acredito que isso tem a ver com a personalidade dela, não tem a ver com a doença. Você acha que o leitor consegue relacionar que é um traço da personalidade dela, ser mais dominadora mesmo, arrumar isso de outra forma? Acessos de raiva são normais quando uma tragédia tão grande te acomete, né? Uma coisa horrível te acomete. Claro. Mas ela seria assim de qualquer forma. Sim, de fato. Claro, a Laila sofre um processo de transformação ao longo do livro, mas não é um processo que atinge tanto a personalidade dela. Eu acho que ela muda na percepção artística, né? Porque no começo do livro ela é uma artista e uma apreciadora de artes, mas com muitos preconceitos. Por exemplo, ela não suporta a arte contemporânea, ela desvaloriza intervenções urbanas, performances, acha que a arte que se faz hoje é fraudulenta na maior parte. Ela admira os clássicos, ela admira Rembrandt, Velázquez, não que não sejam importantes, mas ela toma esse modelo clássico para comparar com o modelo contemporâneo e desprezar o contemporâneo. À medida em que ela se torna cega, ela começa a buscar alternativas físicas no corpo para fazer arte, movimentos, danças, aspectos acústicos, e acaba penetrando na arte contemporânea de maneira muito forte. Então, ela muda nesse tipo de trânsito artístico, mas a personalidade dela mesmo, de ser impositiva, de ser dominadora, de chamar a atenção para si, ela já tinha isso desde o princípio, e a própria tendência a ser um pouco cruel, ela já tinha desde o princípio. A figura do Pierre aparece num momento de alívio para ela, porque quando ela descobre a doença, ela se sente tendo de consolar as pessoas, né? Ela tem que consolar, porque as pessoas ficam muito apavoradas. Meu Deus, como é que pode acontecer isso com uma pessoa tão jovem? Isso é horrível na vida de uma pessoa que está apresentando uma doença, um problema. E o Pierre, com toda a falta de jeito dele, ele mostra
um lado diferente para ela ao contar a história do avô, ao falar da pedra talhada, né, com as viagens que ele fez. Você acha que a Laila poderia se interessar pelo Pierre se ela não tivesse tido essa privação da visão? Ou em momento algum eles se encontrariam? Teve a ver com a mudança dela mesmo? Sim, teve a ver com aquela circunstância, porque, na verdade, ali não há quem não tenha um interesse próprio, claro, né? Embora o Pierre sirva como um apoio para ela e a beneficia em muitos momentos, mas ele também tem o próprio interesse de estar acompanhado de uma bela mulher, né? Ele acha que não teria acesso a uma bela mulher se ela não estivesse cega, né? Inclusive essa própria ironia de ele achar que o fato de ela estar cega é bom porque não verá a feiura dele. Ele se considera muito feio, muito desengonçado, né? Então ele também tem um interesse um pouco egoísta nesse sentido, né? E certamente se a Laila tivesse livre completamente, autônoma 100%, né? Sem aquele momento de dependência no início, quando ela está se adaptando, ela não daria bola para o Pierre. As viagens, né? Quando você foi pensar para os lugares aonde eles iriam, você já transportou a Laila lá cega, sem visão, e tentou pensar nesses lugares só da forma tátil, olfativa, com os outros sentidos que ela poderia utilizar? Os locais, assim, a escolha dos locais partiu de uma observação minha, de uma experiência de ter estado nesses locais, como em Minas Gerais, como na Chapada Diamantina, e em Fortaleza também, algumas praias próximas, Paracuru. Mas eu tive um momento de fazer laboratório mesmo, né, para tentar, vamos dizer, provocar em mim essa percepção de uma pessoa que não tem o sentido da visão, como é que ela perceberia, tentar ter experiências mais profundas no sentido acústico, no sentido tátil, até gustativo. Então eu passei alguns dias me vendando e tal, e tendo essas sensações e naturalmente anotando. Muita coisa eu não aproveitei, mas outras foram realmente bem úteis, né, para eu poder me colocar no local da personagem nesse tipo de situação. Eu acho que nesse momento a literatura se assemelha muito ao teatro, sabe? Eu me sentia muito como uma atriz, assim, estudando um papel. Como é que essa personagem agiria? Como é que ela pensaria? Eu acho que na escrita do romance há muito essa semelhança do estudo, né, de personalidade, do estudo de vida, biográfico, e muita coisa não se aproveita no momento cênico, e muita coisa não se aproveita também na história, mas a gente tem que conhecer profundamente a vida do personagem, as sensações, para poder falar sobre ele, né? O que vem depois do turismo para cegos? Então, eu passei no ano passado 6 meses na Bélgica, estava fazendo um pós-doutorado lá, então fui por uma razão acadêmica. Fatalmente eu fui influenciada pelo novo ambiente, foi a primeira vez que eu morei fora do Brasil, e houve aquela circunstância dos atentados também, terroristas e tal. Pois então, aí agora esse novo romance que eu estou escrevendo, que já pretendia escrever antes mesmo de viajar, vai ter uma ambientação que em partes passa em Paris e outra parte se passa em Liège, que foi a cidade em que eu fiquei na Bélgica, e com essa circunstância do período do terrorismo. Então eu estou tendo que fazer uma pesquisa paralela, porque houve a minha vivência lá da atmosfera, de como as pessoas estavam reagindo, mas isso foi uma coisa muito primitiva, essa sensação. Agora eu estou tendo que ponderar a respeito disso, refletir de uma maneira um pouco mais racional, né, sobre os fatos, pesquisar, para poder ambientar melhor essa história. Então, uma parte vai se passar em Fortaleza, uma parte em Paris e uma parte em Liège. Você é uma acadêmica, passa muito tempo dentro da academia. Como é conseguir deixar um pouquinho a academia para deixar a literatura entrante? É uma coisa natural ou é um processo? Hoje já é mais natural. Hoje eu consigo organizar bem o meu tempo e até a minha mente, no sentido de agora é a hora de, né? Mas no começo foi bem difícil. No começo eu ficava muito dispersa, ficava escrevendo e pensando na aula que eu tinha que preparar, ou o contrário, né? Agora já consigo separar bem. Mas existe um elemento do mundo acadêmico que me ajuda muito na hora de escrever, que é a disciplina, que é essa coisa de saber cumprir prazo, de não ter preguiça de revisar, de refazer o texto inúmeras vezes, né?
Então, isso eu aprendi fazendo dissertação de mestrado e tese de doutorado. Olha, mas dá para sentir isso perfeitamente lendo o teu livro, porque assim, tanto quanto a pedra talhada que acaba virando um talismã, né, para lá em determinado momento, a linguagem do livro é bem talhada, não tem pontas, né? Você consegue sentir direitinho o tempo passando e as coisas que acontecem. E curiosamente, embora ele seja turismo para cegos, ele é muito visual para o leitor. Sim. Você teve a experiência de lê-lo para algum cego? Para algum deficiente? Não, ele recebeu uma edição acessível agora, Que recentemente maravilha. pelo MEC. Foi um dos 25 livros selecionados brasileiros para... Agora, nas Paralimpíadas, houve o lançamento desses 25 Legal. livros e o Turismo para Cegos foi um dos títulos que recebeu uma edição acessível. Mas eu mesma não fiz essa leitura, mas seria bem interessante, de fato, porque o que você coloca de ser bem visual é algo que eu acho que me marca desde o primeiro livro. Assim, para mim, a literatura é uma arte visual. Para mim, o texto, claro que eu sei que existe literatura oral, eu venho de um estado, né, em que a poesia, o repente, os poetas nordestinos, os cantadores têm uma tradição de oralidade muito forte, mas pessoalmente, desde criança, eu vivi num espaço rodeado de livros. Então, para mim, sempre a literatura era o objeto, o livro que eu podia abrir e contemplar. A palavra impressa, a palavra gráfica e até mesmo esse aspecto plástico mesmo do tipo de letra, de como a palavra adquire uma mancha gráfica, tudo isso para mim é muito visual. E é o que me dá prazer também de manipular o livro, é essa feição física que ele assume, né? Enquanto que o texto dito, o texto falado é invisível. Para mim, né, em termos realmente muito pessoais, não provoca o mesmo impacto. Eu preciso ter o livro diante de mim, né? Eu preciso ter a palavra vista. Então, eu acho que por isso, por essa sensitividade que eu aguçei muito em relação à visão, acaba que as descrições, as imagens dominam, né, o meu texto desde o primeiro livro. Por que você acredita que o brasileiro lê tão pouco a nossa literatura, tanto a brasileira quanto a latino-americana? Eu acredito que talvez seja falta mesmo de apresentação dessa literatura, né? A gente acaba sendo mais exposto aos nomes contemporâneos estadunidenses, né? Dos best-sellers e tudo mais. E quem não é da área de letras, quem não é de uma área vinculada às humanidades, vinculada às artes, jornalismo, né? Que de alguma maneira tem acesso à literatura, uma pessoa de uma área bem mais distante, dificilmente vai topar com esses autores assim espontaneamente, né? Vai ter que ter uma certa procura, um interesse próprio, uma busca, uma escavação, né? Para chegar a esses nomes. E muitas vezes há preguiça disso. Então a gente vê que a mídia privilegia mais, né, esses nomes de sucesso estrangeiros, né? E os brasileiros contemporâneos ficam em segundo plano. Eu acho que é o grande fator. O que é uma pena, porque quando a gente lê na própria língua, a gente tem a exata sensação do que o autor produziu. Claro. A gente tem aquele produto autêntico, né? Uma tradução, logicamente, pode ser muito bem feita, mas sempre será uma reconstrução. Então, se a gente se habitua a ler sempre autores estrangeiros, a gente está sempre provando um produto um pouco maquiado, transformado, não é o produto original, vamos dizer assim. E a literatura brasileira, a literatura em língua portuguesa, de uma maneira geral, não só a do Brasil, ela nos dá essa sensação direta de beber na fonte, né? Então, se o leitor não bebe na fonte, ele está perdendo muita coisa, da própria cultura, da própria raiz, né? Como se a gente se distanciasse da nossa própria língua, né? Sim. Por isso que às vezes o português, que é uma língua tão rica, é tão... Eu não acredito em língua mal falada, mas eu vou dizer mal utilizada. Às vezes as pessoas utilizam tão poucas palavras para se comunicar porque elas vão se distanciando cada vez mais e colocando termos em outros idiomas, principalmente em inglês, a gente vê muito isso, né? Eu acho impossível. Felizmente eu não estou no mundo burocrático, mas participar do mundo burocrático porque só se usa estrangeirismos, né? É difícil você continuar essa conversa. As pessoas não conseguem trazer a nossa língua para o nosso mundo.
E talvez por isso que tanta gente tenha entrado em crise, é uma crise muito maior do que se diz, né? No final de cada vídeo, né, no canal, tem por hábito pedir, foi uma ideia que o Rodrigo passou para mim desde o primeiro vídeo, que era resumir o livro, fazer uma sinopse em 3 palavras do livro. Como você faria essa sinopse em 3 palavras do Turismo para Cegos? Eu acho que não seriam 3 palavras, mas vou tentar uma frase. Uma frase, certo. Que seria: ninguém é o que parece ser. Né? Porque a própria aparência, que é tomada pela visualidade, nos dá muitas vezes pistas, apostas sobre a personalidade de uma pessoa, sobre os gostos daquela pessoa, mas se a gente convive um pouquinho, a gente sempre tem surpresas, sempre tem mistérios. Como o nosso canal é de literatura brasileira e latino-americana, eu gosto de pedir uma indicação, ou talvez mais de uma, de autores contemporâneos nessas 2 categorias. Bom, eu indico o livro da Lina Meruane, O Sangue no Olho, né? Não apenas por dialogar com o turismo para cegos, mas porque, assim, eu fiquei com vontade de conhecer a literatura dela de fato, os outros livros dela. Eu vejo que ela também é uma mulher com uma trajetória um pouco similar à minha, uma trajetória também acadêmica, também é professora, né? Também se deslocou entre países e tal. Então, eu acho que é interessante a gente fazer leituras com autores que trazem uma identidade mais ou menos próxima, até para a gente se posicionar diante daquele mundo no qual estamos inseridos, né? Sempre existe aquela ideia de que a gente não lê o livro nos lê, né? Ou seja, a gente toma do livro o que é de proveito para a nossa própria experiência. Então, eu acho que a Lina Meruane provocou isso em mim, e talvez os leitores que tenham esses interesses também possam, né, tirar proveito. Seria a minha indicação. Querida, eu queria te agradecer muito por ter gasto teu tempo aqui conosco, dividir um pouquinho mais esse livro tão gostoso, tão impactante, importante de ler mesmo. Também queria deixar um agradecimento aqui à Livraria Martins Fontes, que você deu espaço pra gente. Um agradecimento especial ao Edgar e à Bianca. Vou te pedir para autografar o meu livro, porque eu não foi o lançamento dele, então eu já vou aproveitar para abusar, né? Até o próximo Literatórios, boa leitura.